Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Olá, Maria José, bem-vinda. Mônica, que bom te ver por aqui. Maria Celeste, boa noite. A gente dá um tempinho por dois motivos. Para esperar a Sandra chegar. E eu pensava que eu esperava as pessoas entrarem na live. Mas não é bem isso. Na verdade, a gente espera a internet distribuir a informação de que estamos aqui. Sandra, bem-vinda, Sandra. Pronto. Sandra, Oi, querido, tudo bom? tudo bem com você? Tudo bem. Que bom, viva. Eu dizia aqui que eu pensava que esperava um pouquinho as pessoas chegarem, mas não. A gente, na verdade, espera a internet distribuir a informação de que já estamos online. Bacana, e a internet está distribuindo. Mas nós já vamos começando com uma prece, elevamos os nossos pensamentos ao Pai Celestial, pedimos o amparo em nome de Jesus, a proteção, a força, a coragem, para termos as nossas provas, a nossa vida, para que sejamos fortalecidos, encorajados e, na medida do merecimento, protegidos. E elevamos também os nossos pedidos de misericórdia e amparo por todos os que sofrem, por todas as almas que retornam, por todas as pessoas que ficam. E ao Divino Mestre Jesus, que nos permita intuir e inspirar, para de alguma forma servirmos de instrumento para os seus propósitos, e por inspiração e intuição que sejamos compensados nas nossas falhas, nas nossas carências, na nossa ignorância. Dai-nos a vossa paz e conduzir os trabalhos de sempre, Senhor Jesus. Que assim seja. Hoje nós temos uma notícia que esse espaço cresceu, frutificou e estará a partir da próxima segunda-feira se multiplicando e alcançando mais e mais e mais pessoas, incluindo também mais e mais pessoas, porquanto estaremos transmitindo a nossa conversa semanal pelo canal
da TV É de Luz, pelo YouTube, pelo nosso YouTube também, pelo nosso canal, Robson Cunha, pelo nosso Facebook também, Robson Cunha, abrangendo e alcançando aqueles deficientes visuais que têm algum nível de perda de visão, aos deficientes cognitivos e aos cegos, porque faremos a descrição visual. A partir da próxima segunda, nós estaremos bem mais abrangentes. Nos foi feito, na verdade, um convite por sugestão de Sandra, essa que nos traduz para Libras, e fomos aceitos com a nossa proposta. E a TV É de Luz, ela tem parcerias com outros canais. Ela vai transmitir para 8 canais e cada um desses 8 repetirão os nossos encontros para mais 40. Então, assim, são muitos e muitos e muitos canais que abrangerão o país inteiro. Logicamente, a internet não tem fronteiras, o alcance será bem maior. Aumenta a nossa responsabilidade, aumenta a nossa, não deixo de dizer, preocupação em honrar a proposta, porque primeiramente é de Jesus, é da obra de Jesus, nada é por acaso, nada é racionalizado, tudo se encontra quando o propósito é dele, mas aumenta a nossa responsabilidade naquilo que nós vamos trazer. Não muda muito, porquanto os nossos estudos continuarão, porque já obedecem e atendem o nosso limite. Talvez até tenhamos um limite de uma ordem um pouco mais acima, mas a prática é quem vai nos revelando, vai nos chamando, vai nos convocando. Não se preocupem, porque durante a semana, no nosso Instagram, nós vamos colocar as informações que os façam chegar a esse novo espaço, a esse novo canal. Então, assim, pela TV É de Luz, inicialmente, pelo nosso canal no YouTube, Robson Cunha, pelo nosso Facebook, Robson Cunha, e não mais pelo Instagram, porque o Instagram não tem compatibilidade com o YouTube. O alcance do YouTube é infinitamente maior, é uma plataforma de altíssima tecnologia e que permite essa multiplicação dos canais e, consequentemente, uma abrangência maior. Toda semente que é para o bem, assim entendo, ela germina, é irrigada pelo Divino Mestre e dá bons frutos. Acredito a isso. O nosso propósito é bom. Acredito, só o Mestre sabe, o nosso coração também é bom. Não somos perfeitos, muito menos referência para absolutamente nada. Mas entendo que se temos a graça de receber os recursos, e costumo dizer, é mais do que mereço e é mais do que preciso, porque dessa forma eu vejo que tudo que tenho e tudo que disponho não pode ser só para mim, né? E penso assim que precisa chegar, precisa se multiplicar.
Quando aquilo que a gente traz aqui encontra ouvidos de ouvir e olhos de ver, que bom. Mas quando encontra pessoas, almas e espíritos que ainda não compreendam, também que bom, porque todos nós estamos no nosso momento, no nosso caminho, nem mais cedo, nem mais tarde. Muitas vezes o nosso encontro é só para saber que o Espiritismo existe, que o Espiritismo é cristão, que o Espiritismo é de Jesus, que o Espiritismo nos traz as leis naturais, as leis divinas, que o Espírito nos traz as leis científicas, porque são as mesmas. Muitas vezes, o nosso contato é só para saber isso. Em alguns momentos, o nosso contato é para saber isso e compreender um pouco mais daquilo que trazemos. Nós não trazemos a nossa verdade, mas trazemos o resultado das nossas compreensões, abstrações, o resultado de tudo que a gente vai absorvendo, não só da literatura, mas também da vida, da experiência. As certificações a essa altura da vida não é só acadêmica. Nós temos algumas certificações, não significa que tiramos 10 em todas elas, mas pelo menos de alguma forma, pela média mínima, fomos aprovados. Ainda que incompletos e imperfeitos, como pai, como marido, como filho, como irmão, como amigo. Então, são certificações que, com os erros cometidos, nos permitem olhar para a doutrina espírita, olhar para as orientações da veneranda Joana de Ângeles e conhecer e saber por que o resultado da experiência no campo de provas da vida foi aquele, né? Erros e acertos. Então, assim, mas os erros nos ensinam muito mais. Estar aqui falando não significa para nós, ou para qualquer um, nem deve significar, que fomos aprovados com honras em todas as experiências e em todos os papéis que exercemos na vida. Não, de forma alguma. Agora, em todos os papéis que exercemos na vida, aprendemos bastante. E pelas literaturas, passamos a saber o porquê, a compreender e a entender aquilo que o Divino Mestre sempre falou. E que muitas vezes não era o nosso momento de acreditar e de internalizar. Então, assim, a partir da próxima segunda-feira, essa mensagem vai chegar a mais e mais e mais pessoas. Né? Só Jesus sabe por que isso, por que esses caminhos se abrem, por que esse projeto cresce. Agradecemos também a Rafaela Gazar, que foi aquela que um dia nos fez o convite para partilhar com ela esse espaço. Eu costumo dizer que quando para trabalhar para o Divino Mestre, a resposta é sempre sim, eu que me vire, eu me viro. Agradeço a ela, agradeço ao Fábio, que está aqui também, porque muito nos apoiou naquele início. Né? Rafaela também frutificou, né? Porque foi para outro espaço, trabalhar na Seara com uma outra missão. Isso aqui ficou conosco e agora está crescendo. E vamos em frente, né? E vamos em frente, pedindo sempre a Jesus que nos ampare, que derrame a sua luz diante de nós, para sabermos assim com clareza, né? Ante a nossa lógica cartesiana, materialista que ainda é, para que saibamos os caminhos certos a serem seguidos, né?
e que nos dê a força e a coragem para que quando cairmos, levantemos, quando nos desestimularmos, que nos estimulemos, quando sentirmos medo, que desenvolvamos a coragem, movidos única e exclusivamente pela fé filosófica, cujos efeitos hoje já são explicados pela ciência, mas movidos pela fé no propósito de nosso Senhor Jesus Cristo, de não perder uma ovelha do seu rebanho. Estamos aqui tão somente trabalhando, caminhando, seguindo, servindo com as nossas dores e aprendendo para um dia, quem sabe, fazermos parte do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, a presença de vocês também foi muito contributiva, né? Porque os números também sinalizaram o interesse, a utilidade, né? Desse espaço, desse tempo, do uso do Instagram. E por isso eu também sou muito grato. Espero que continuem conosco na outra plataforma do YouTube, seguindo a TV É de Luz, seguindo Robson Cunha pelo YouTube, no canal, assinando o canal, apertando no sininho para ser lembrado de todo vídeo novo, vocês continuarão ouvindo e vendo a mesma mensagem com a companhia das pessoas surdas, das pessoas cegas, dos deficientes visuais em alguma magnitude, dos deficientes intelectuais também. Tá? Numa proposta de nos vermos como humanos, humanos que somos, não diferentes e nem limitados, porque o Criador é tão perfeito que quando temos alguma deficiência, alguma limitação, o próprio organismo, junto com o espírito, desenvolve recursos compensatórios. Isso é científico. Recursos compensatórios, né? Para que possamos beber das coisas do universo, do cosmos, do mundo, das coisas do Criador, das coisas do Pai. Porque as nossas deficiências não nos impedem de recebermos e acessarmos tudo aquilo que precisamos para crescer e para evoluir. Confiemos, simplesmente confiemos. Muitas vezes nos entendemos ou nos achamos incapazes de alguma coisa, de completar algum propósito, ou de construir um caminho novo, ou de vivenciar uma experiência nova. Mas não, pode acreditar e mergulhar na vida com força, com vontade. Pode se amparar e se agarrar na fé, porque não estamos sós. E porque os nossos recursos são ilimitados. Ilimitados. Podem acreditar, a ciência mostra isso já. Ótimo que estejamos no momento da criação e desse mundo em que a ciência explica aquilo que a doutrina espírita nos trouxe há 170 anos. Então, assim, nos cabe, e esse é o nosso papel, de não teorizarmos a vida, e simplesmente vivermos. Vivermos aquilo que a vida nos oferece, mas de uma forma ativa, ainda que atores da vida, mas com a permissão de reescrever os scripts que a vida colocar para nós. Porque nós temos o controle do curso da nossa história. E nós podemos mudar o curso da nossa história a qualquer instante, a qualquer momento.
Eu costumo dizer que o sempre e o nunca tem uma vida e uma duração limitada até ontem. Eu nunca consegui, ou eu sempre faço assim. Esse nunca e o sempre, eles existiram até a meia-noite de hoje, a meia-noite de ontem, aliás. A partir do momento que a gente faz alguma coisa diferente, o sempre e o nunca ficarão no dia anterior. Mas se a gente não fizer nada diferente, o nunca e o sempre nos acompanharão e amanhecerão amanhã conosco. E a gente vai continuar dizendo a mesma coisa. Nós temos razões para acreditar e para seguir, para criar, porque nós somos a única espécie em que somos únicos também, onde somos aqueles criativos por conta de uma consciência que temos. Né? Nós somos únicos, nós somos complexos, mas nós somos criativos, e essa criatividade não está somente, mas também associada à arte, mas a capacidade de nos recriarmos a cada instante, a capacidade de deixar para trás, como diz o Evangelho, o homem velho e fazer o homem novo, o ser humano velho, para dar lugar ao ser humano novo. Nós temos esses recursos em 1,5 kg aproximadamente, né? Uma coisinha assim que está aqui dentro, que consome 25% da energia que nós metabolizamos, 25%, e o cérebro não quer nem saber. É dele esses 25%, porque ele é capaz de tudo, inclusive de construir possibilidades que não existem, para que possamos dar termos ao propósito de estarmos aqui, de evoluirmos, de nos tornarmos pessoas melhores, e nos tornando melhores, de ajudar, não incisiva nem imperativamente, o outro a também se tornar melhor. Não penso que estamos no mesmo barco, estamos em barcos diferentes, mas seguindo o mesmo rio, o mesmo caminho, olhando para frente, mas também para o lado, porque quando alguém tem dificuldades, a gente socorre. Porque estamos aqui não para competirmos com o outro, para ser melhor que ninguém, senão melhores que nós mesmos. A todo instante, a todo sempre. Então, assim, que bom, eu estou muito feliz com essa oportunidade e com esse sinal de crescimento, né? E quer dizer alguma coisa, isso não é possível que Jesus deixe a gente falar para mais pessoas se alguma coisa estiver errada aqui. Ele não deixaria. E o mundo faz isso às vezes, né? Nos fecha uma porta, eu digo a Jesus, não vou desistir não. Se eu tiver que parar por aqui, não me abra a próxima porta. Agora, se eu tiver que seguir, essa porta se fecha, abra outra para mim também, né? E assim, uma porta se fecha, a outra se abre, e a gente vai seguindo, e essas portas vão nos dizendo para onde a gente vai, ou aonde a gente vai encontrar a próxima porta. Muitas vezes a gente fica parado na vida e se propõe a se colocar em movimento somente quando a gente tem a ideia completa daquilo que queremos fazer, quando o nosso projeto é claro, ou quando entendemos que todos os recursos para construirmos o que desejamos já os temos. E não é assim. A gente dá o primeiro passo e é o primeiro passo que nos dirá qual será o segundo passo. A gente não sabe de todos os passos e não devemos em nenhum setor da vida
esperar saber todos os passos para caminharmos, de forma alguma. É dar o primeiro, e o primeiro nos dirá qual será o segundo, e o segundo o terceiro, e assim sucessivamente. É como ler um livro, ou como escrever um livro. O primeiro capítulo é que vai dizer o que virá no segundo e no terceiro, tanto na leitura quanto na escrita. Nós não temos o livro pronto e acabado até o epílogo, mas nós vamos escrevendo. Os capítulos da nossa história, quando éramos crianças, nós não sabíamos o que iríamos fazer. Saímos da infância, fomos para a adolescência, nos mandavam fazer alguma coisa, ir para alguma escola, ler algum livro, fazer algum exercício. E a gente vai construindo a nossa autonomia, nós vamos fazendo escolhas. Nós vamos fazendo escolhas porque, na verdade, nós somos seres humanos e únicos na espécie, né, dos mamíferos, capazes de discriminar, capazes de diferenciar, capazes de julgar, de escolher e de decidir. Então, são esses 5 elementos que, por si, respaldados pela estrutura cerebral, pela dinâmica, pela fisiologia cerebral, pelas funções superiores, a traçar, escrever os nossos próprios caminhos. Façamos uso disso, porque quando Jesus disse que tudo pode aquele que tem fé, ele sabia o que estava dizendo. Mas se ele dissesse assim, acredite, você já tem todos os recursos aí dentro de vocês, a gente não acreditaria, como também não acreditamos no tudo pode aquele que crê, né? Mas a gente acredita depois de ter mergulhado na vida e percebido que fomos capazes de sair das situações, de entrar em outras situações, de escolhermos as possibilidades, as alternativas, e quando elas eram escassas ou inexistentes, de criarmos novas possibilidades e alternativas, e nadando no mar da vida, chegar até aqui. Né? Então, assim, vamos em frente. Vamos em frente. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos Espíritos do Alto, gratidão imensa a Sandra, que nos acolheu com essa proposta da tradução das nossas falas, dos nossos estudos, para fazer chegar aos surdos aquilo que muito falta a eles. E também a essa indicação, porque essa porta que se abre nasce do coração dessa que estamos vendo aí, que tem uma alma cristalina, que brilha em um coração que não cabe no peito, eu não sei como, né? Que bate ali. Gratidão imensa e vamos em frente. A nossa proposta também, vinda aqui nas próximas segundas-feiras, será o estudo de Joana de Ângeles na sua série psicológica. E hoje estamos com o capítulo 14, o egoísmo, né? Quando Joana nos traz essa enfermidade, egoísmo. Ismo é um sufixo que denota enfermidade, patologia, vamos dizer assim. E já está aí a explicação, né? O egoísmo é uma patologia do ego. O ego, ele é um elemento constitutivo da estrutura psíquica freudiana para a psicanálise, para a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, psicologia profunda de Joana de Ângeles, o ego está a serviço do inconsciente, né? Mas não está na estrutura psíquica, que é composta pela psicologia profunda, pela psicologia transpessoal, pelo consciente, pelos inconscientes
individuais e coletivos, e pelo self, estruturante, que faz a ligação das questões sombrias do inconsciente, estimulando, auxiliando, para que essas questões alcancem a luz da consciência. E é assim que se explica a expressão expansão da consciência, autoconsciência e autoconhecimento. São 3 termos que, resumidamente, sim, de forma simples, para que a gente possa compreender, dizem praticamente a mesma coisa. É resultado do processo de esvaziamento, lógico que uma encarnação não é bastante, mas das questões sombrias integradas com a consciência, com a luz da consciência. O propósito reencarnatório está aí. O egoísmo, como patologia de uma psique não amadurecida, infantil ainda, né? Ela está presente em nós humanos, nesse segundo mundo da escala evolutiva. Nós temos doses, muitas vezes cavalares, outras vezes mais reduzidas, a depender do grau em que nos encontremos e da consciência que tenhamos sobre esse egoísmo em nós. Depende também, está diretamente ligado ao autoconhecimento, o que conheço de mim. E em cada fase do desenvolvimento, nós temos esse egoísmo, veja, mais desenvolvido, que ao longo do próprio desenvolvimento humano, ainda que num período reencarnatório, ainda que numa vida, ele também vai se modificando, se atualizando e vai emagrecendo de alguma forma. Basta ver a criança que muitas vezes ela quer um objeto até aquele que não é dela. Na primeira fase da vida, nós somos o centro de tudo. Não existe o outro, só existe o eu, o ego. E é exatamente quando a gente vai se desenvolvendo que a gente vai percebendo que nós não estamos sós no mundo. Olha só, é exatamente quando a mãe falta, quando ela esquece de nos alimentar, quando ela esquece de uma higiene, ou quando ela esquece de nos atender, é que nós percebemos que a mãe é compartilhada com mais alguém, com outra pessoa. E aí eu me surpreendo, não é literal assim, mas percebo que se eu não me virar, eu não vou ter. Porque a mãe não é só minha, e muito menos eu e a mãe somos um. Já fomos, mas não somos mais. Então o egoísmo muitas vezes vem daí, porque naquela época eu tinha tudo, até por uma questão de sobrevivência, do mesmo jeito que somos complexos, únicos e criativos, nós somos autônomos, porém dependentes. Não é um paradoxo. Nós somos autônomos porque nós reunimos todas as condições, todos os componentes, elementos e construtos necessários para exercer a nossa vontade, para fazer as nossas escolhas, para discernirmos, né? Para julgarmos. Então, assim, se temos a capacidade de discriminar, diferenciar e julgar, é lógico, eu posso escolher e posso tomar decisões. Isso é autonomia. A autonomia é a capacidade do sujeito de criar as próprias leis e as próprias regras. Essas leis e regras não conflitam com as regras sociais das leis humanas e nem das leis universais, naturais, divinas. Já falávamos aqui em outro capítulo da obra de Joana que Jesus veio e que aceitou e se adaptou às leis humanas, mas não silenciou, nem omitiu, nem deixou de pautar os seus movimentos, os seus propósitos nas leis universais, nas leis divinas que ele veio nos apresentar, que não sabíamos, não era do nosso conhecimento.
Então, autonomia significa poder criar as próprias regras. Então, como é que, sendo capaz, é de série, é natural, é do indivíduo, todos nós temos, e não podemos negar isso. E nem usar a falta desses recursos para justificar as nossas incapacidades, os nossos medos, as nossas inércias, as nossas paralisias. Né? Então, tendo esses recursos de discriminar, diferenciar, julgar e poder escolher e decidir, isso me torna autônomo. Mas, como incompleto, eu sou dependente. Não há conflito aí. Né? O exercício da autonomia não invalida a dependência daquilo que o outro tem que me falta. Eu não falo de nada material, eu falo de competências, habilidades, né? Propriedades, conhecimentos, possibilidades. Porque se somos indivíduos, nós somos também indivíduos sociais. E é essa socialização que é vital, sem ela nós morremos, que nos faz dar termo à vida. Uma parte no exercício da autonomia, uma parte no exercício da socialização, da convivência, do viver com, do viver junto, do viver em coletividade. Mas o egoísmo nasce como patologia moral a partir daí, onde eu desconheço uma coletividade composta de sujeitos igualmente autônomos e me acho o centro das atenções. Né? E me entendo ou posso ser visto como egocêntrico, o centro de tudo. E, na verdade, as pessoas, elas orbitam em torno de mim. Né? E estão aqui para me servir. De uma forma assim, bem clara, trazida para o nosso cotidiano, para a nossa vida, como é que a gente vê esse bendito egoísmo? Porque assim, ó, o ego do egoísmo, ele não nos deixa enxergar que somos egoístas, não. Para o ego faz tudo para nos convencer de que nós somos bons moços, nós somos perfeitos e santos. E o meu ego adorava quando a mãe, ainda viva, me dizia, chegou o meu santo ego, meu ego adorava aquilo. Minha mãe estava, meu Deus, literalmente equivocada, equivocadíssima. Mas o meu ego ouvia e tentava me convencer de que mãe não mente. E ela falava uma verdade, e eu tinha que acreditar, e que eu era perfeito. Lei do engano. E é a partir das sucessivas experiências que a gente vai percebendo que muitas vezes eu me coloco como referência do outro. Quer ver o egoísmo na gente? Quando a gente diz assim, se eu fosse você, eu faria isso. Né? Eu jamais agiria assim com alguém. Olha o egoísmo, o eu aí, né? O eu egóico aí. Eu estou me tomando como referência. Eu estou com uma régua moral, olha que absurdo. Uma régua moral que não deveria apostar nunca, porque eu não sou referência para nada. Mas nós temos essa régua moral e é um parâmetro, são exatamente as escalas com as quais eu meço o outro e rotulo. Mas, Robson, você diz que é da natureza humana discriminar, diferenciar, julgar, escolher e decidir. Olha o julgar aí. Nós julgamos e pré-julgamos. Não há nada de errado com isso. É da natureza humana. Não tente não julgar, que a gente não vai conseguir. E também não afirme, eu não julgo. Aí tem egoísmo, né? Tem uma patologia no ego. Julga sim. O que há de patológico, o que há de errado, de nocivo, é o uso equivocado que nós fazemos do nosso julgamento. Eu preciso julgar para saber com quem eu estou lidando. Né?
Eu preciso julgar para avaliar a situação, avaliar o contexto, avaliar mesmo o outro. Eu preciso julgar para saber de que forma eu me expresso e falo com o outro. Se eu não julgar, eu vou colocar para fora de alguma forma que não chega ao outro. Eu preciso fazer um julgamento. Agora, o julgamento patológico, eu não diria nem o julgamento patológico, mas a patologia no julgamento está na medida em que eu faço um mau uso. Eu julgo o outro, condeno e executo a pena. Eu julgo o outro de tóxico, movidos aí por uma proposta da autoajuda, que ajuda os autores. Quando eu estiver diante de alguém tóxico, se livre dele, se afaste. Olha aí o efeito patológico do julgamento. Se o ser é tóxico, ele pode me intoxicar, mas se eu não sou, diante de um tóxico, eu posso levar a ele a minha amorosidade, mas pela autoajuda e pelo julgamento, né? pelo mau uso do julgamento, eu rotulo, condeno, executo a pena, me afasto dele, mato a possibilidade de fazer uma caridade com o outro. E mato no outro a oportunidade de crescer comigo, de ir deixando. Ainda que não na totalidade nessa encarnação, mas despertando nele, né? A percepção da toxicidade que muitas vezes o sujeito não vê. E a partir daí a vontade de se desintoxicar, olha só. Mas eu mato a possibilidade porque julguei, condenei e executei a pena. Condenei ele à solidão, a viver com outros tóxicos, longe de mim. Ele foi condenado por mim a viver distante de mim. Então, assim, olha o egoísmo aí, né? O egoísmo também se apresenta quando projeto no outro aquilo que é meu. Mas o ego, né? O ego egoísta, o ego enfermo, ele não admite que aquilo é meu. Ele me induz a apontar um dedo, ligando o radar nesse dedo, procurando algum culpado, alguém que eu possa atribuir a responsabilidade por aquilo que me falta. Joana de Ângeles, ela diz que a mulher é vítima do pecado original, onde ela induziu o masculino a trair o compromisso com Deus. E a mulher carrega isso. E na medida em que o homem, mais acentuadamente na Idade Média, dizia e limitava os passos da mulher, e a própria veneranda Joana de Ângeles foi vítima disso, porque estudava escondido, ela foi vítima desse egoísmo masculino, que projetava no feminino as suas próprias fraquezas, a sua própria fragilidade, a sua própria vulnerabilidade. Mas por questões culturais e religiosas, o masculino não podia ter sentimentos, sentimentos eram da mulher. Projeção é exatamente aquilo que eu vejo no outro que me incomoda. Simples assim. Me incomodou, pega que é meu. Então são as minhas fraquezas. E aí uma propriedade do conviver, do viver com, do viver junto, do viver com o outro, da socialização. Porque só em contato com um outro é que eu terei a oportunidade de me ver, de ver quem verdadeiramente sou. Né? Então, assim, o egoísmo é muito claro. Quando eu dou o que me sobra. O egoísmo é muito claro. Quando virá um pouco o meu primeiro. O egoísmo é muito claro. Quando primeiro eu, você depois. Nós temos também o egoísmo silencioso, onde nós nos levamos para o outro simpáticos
amorosos, nós nos levamos com um propósito altruísta, mas quando na verdade não é nada disso. Egoísta é aquele que a gente liga para dar os parabéns e já vai fazendo um pedido. O egoísmo sutil que muitas vezes nós não percebemos que praticamos. É só medirmos o equilíbrio das nossas relações. Vamos ver se eu estou tirando muito do outro mais do que dando ao outro. Eu preciso ver, encarar com seriedade e com coragem para analisar as minhas relações. Será que eu estou sugando mais e me dando menos? Será que eu estou permitindo me dar? Será que a minha agenda é tão fechada, inflexível, os meus momentos são só meus? Eu julgo com a minha régua da moralidade. É um instrumento assim, meu Deus, que nós temos. E eu só vou agir e atuar para aquele que for aprovado, aquele semelhante a mim, aquele que obedeça aos meus padrões, aos meus parâmetros, aos meus valores. Egoísmo se revela quando eu me vejo dono da verdade. O egoísmo se revela, e é nítido para nós, mas muitas vezes o ego não nos deixa ver, é quando a gente está conversando com alguém e que apresenta uma problematização, uma questão, mas ao invés de ouvir a resposta do outro, nós já estamos produzindo a contra-resposta em função de uma resposta que eu ainda não ouvi, não recebi. Eu imponho muitas vezes de forma subliminar a minha verdade. Eu critico e condeno e desestimulo a vocação do outro, o querer do outro, o desejo do outro. Ele tem que tomar o sorvete de coco que eu gosto. Não de chocolate, muito menos de morango. Nas mínimas coisas, nas coisas mais fúteis, mais banais. Porque o nosso inconsciente, ele é favorecido, acompanhado, estimulado pelo self para soltar aquilo que nós precisamos trazer à luz da consciência para transformarmos, integrarmos. E isso, esse material psíquico, inconsciente e sombrio, vem nas mínimas coisas, naquilo que a psicanálise traz como formação do inconsciente. Então, aquela minha postura de seriedade, de senhor do falso saber, né, daquele que se sente no direito de ter o controle, né, de autorizar ou de desautorizar, de conceder ou de tomar. E muitas vezes esse egoísmo ele está no seio da família, e aqueles com os quais convivemos são as vítimas mais próximas, as primeiras. A proposta é de entrarmos em contato com esse tema, não na literatura, mas entrarmos corajosamente em contato com esse tema com nós mesmos. E fica uma sugestão. Quando a gente desconecta aqui, fica aí 5 minutinhos, 10 minutinhos, fazendo um exercício, né? Com papel e caneta na mão, anotando algumas palavras-chave e buscando ela não no outro, em nós mesmos. E o que está desfilando aqui não é para a gente aprender ou perceber no outro, de forma alguma. Senão continuaremos egoístas, né? Fazendo mau uso da nossa capacidade de julgamento, da nossa capacidade de julgar. Entende? Então, assim, precisamos expandir o consciente. A expansão consciencial, a expansão do consciente é exatamente emagrecimento do inconsciente.
trazer do inconsciente aqueles conteúdos que as leis naturais estão nos mostrando, iluminando para todos nós, mas que o ego enfermo não permite que vejamos, ou não, pelo menos, com facilidade. Embaça, impede e nos faz parar no processo evolutivo. Esse ego, ele está fadado à implosão. Lógico, não nessa encarnação. Eu não quero estimular ninguém, mas também não na próxima. Né? Mas ao longo de sucessivas encarnações, e Joana nos traz a figura de Jesus, homem, do homem Jesus, que foi exatamente o arquétipo da alteridade. Aquele que integrou os polos da bondade e da maldade, do masculino e do feminino, né? Do sagrado e do profano. Jesus é o resultado das suas próprias experiências vivenciais integrativas. Segundo Emmanuel, o processo de Jesus, o processo evolutivo de Jesus, já há cessado, porquanto as integrações das polaridades do espírito, das polaridades da psique, porque somos polares, não adianta tentarmos dizer que somos somente bons, que somos somente masculinos, que somos somente femininos, que somos somente alegres, que somos somente otimistas. Não. Nós somos os dois polos. E está tudo certo sendo assim os dois polos. Nós precisamos ter essa consciência, porque o egoísmo não nos deixa ver o polo negativo em mim. E nós temos um polo negativo. E só cresceremos quando nos dispusermos a enxergar essa polaridade negativa. Porque outra forma do egoísmo se expressar mais facilmente, mais visivelmente, pelo menos para os olhos qualificados e atentos, é quando percebemos-nos fixados no polo do poder. O egoísmo fica muito evidente aí. É quando um filho pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu sou seu pai. Porque eu mando e você obedece. Simples assim. Não é assim. Né? Nós estamos fixados no polo do poder e nos percebemos assim quando a nossa vontade precisa prevalecer, quando a nossa verdade precisa prevalecer, quando a nossa opinião, quando nós sentimos um orgulho, uma sensação boa, um prazer, quando vencemos, olha só que coisa, quando vencemos um embate, uma conversa, um diálogo, quando saímos, olha como o ego sai gordinho, né? Muitas vezes, nós temos essa sensação de termos superado, termos saído vitoriosos numa discussão com alguém, mas porque o outro, desprovido do egoísmo, cedeu, renunciou ao embate, renunciou ao conflito e disse, fica com a tua verdade, eu fico com a minha paz. Percebe? O que me adianta alimentar o ego? O que me adianta? De que forma eu cresço alimentando o ego? Me achando, né? Aquele que é o todo-poderoso, que é o super alguma coisa. Né? Então, assim, Joana de Ângeles nos convida a fazer uma reflexão sobre isso, a fazer uma reflexão sobre o egoísmo,
O egoísmo, que é um agente destruidor dos bens da vida, porque não nos deixa ver as coisas mais valorosas da vida, que recaem nas coisas simples. É exatamente o egoísmo que nos faz atender com muita facilidade os conclamos da sociedade, a obediência dos padrões por ela estabelecidos, do ter e do ser, do parecer ser, né, do abandonar-se, do desviar-se da sua identidade e seguir a manada, que tem como parâmetro as melhores grifes, as melhores marcas, as coisas mais atuais, e a aquisição daquilo que dizem que eu preciso, mas eu, na verdade, não necessito. Né? Então, a característica do orgulho é o orgulho ferido. É quando eu sou vencedor, eu não lido muito bem com isso. Quando eu sou vencido, eu não lido muito bem com isso. Né? É uma inveja sistemática. É uma pessoa que leva o pessimismo para o outro. Isso não vai dar certo. Olha só o que você está fazendo. Por quê? Porque se der certo, o meu ego será ferido, porque sou eu que sei mais do que qualquer pessoa. Né? É uma presunção que se desculpa com muita facilidade e vai pelas portas da humildade. Me desculpe, mas eu preciso lhe dizer que... Percebe? Então, tem movimentos que nós fazemos, né? Devoramos a ideia do outro, o outro tem uma ideia e a gente vai e coloca pontos negativos no propósito, muitas vezes até inconsciente, de retirar o valor da ideia do outro. Porque eu não me vejo capaz, ou não quero me ver capaz, de não conseguir produzir uma ideia igual àquela. Nós temos muito de egoísmo, todos nós. Né? Melhor que admitamos. Melhor para nós mesmos, melhor para o nosso futuro, melhor para a qualidade das nossas próximas vivências e experiências. Que reconheçamos essa patologia moral, espiritual e tratemos de trabalhá-la. E nós não trabalharemos essa temática em nós mesmos, senão convivendo com o outro, deixando de olhar os defeitos do outro e passando a olhar os nossos próprios, porque os temos e eles estão diante de nós a todo instante, até mesmo quando dormimos, porquanto o inconsciente se libera, porque o ego está adormecido, e as nossas mazelas saem nas simbologias oníricas. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um. E que essa sementinha venha frutificar, irrigada por nosso Senhor Jesus Cristo e dar bons frutos. Acompanhe as nossas mensagens durante a semana, que os endereços dos canais do YouTube serão divulgados. Estejam conosco na próxima segunda-feira. Que Jesus se incumba de nos proteger, porque apelamos à sua misericórdia. E a todos aqueles que amamos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração, um abraço na alma. Se cuidem.